Minha casa, um pedaço do céu. Uma coisa que a gente aprende nessa reconstrução, nessa nova identidade, é que Deus ele é encontrado dentro, não fora. E a restauração do Pai na nossa vida, né, nessa reconstrução, começa dentro de nós e vai para nossa casa, para nossa família. E é muito difícil, né? Porque quando a gente tá na dor, o que a gente quer fazer? A gente quer ou se isolar ou fugir. E aí a gente não dá conta de cuidar do lar. A gente não dá conta de chamar Jesus para sentar na nossa mesa. E tem um versículo que eu gosto muito, que em Apocalipse, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, assim, ó, você não precisa ir até ele vem até você. Ele vem até a sua casa. Ele entra na sua casa. Ele prepara uma ceia para você. Ele faz você sentar à mesa com ele. E ele partilha da intimidade dele com você e a sua com a dele. E ali está a nossa verdade. E quantas casas estão destruídas, né? Eu fico pensando quanto eu vejo as pessoas querendo fugir da própria casa, querendo ir numa fuga, né? De nights, de qualquer coisa, mas viver longe da própria verdade, que é o lar. Enquanto a nossa casa, ela precisa ser abrigo. Enquanto a nossa casa, ela precisa ser descanso. Ela precisa ser repouso. E por mais que a vida ela nos impulsione a ir para outros lugares, a fazer outras coisas, nos impulsiona a colocar armaduras, ir para a batalha, ir para a guerra, como é bom a gente ter um lugar em que a gente possa se desarmar e descansar. Como é bom ter um lugar em que a gente possa ser abraço e ter abraço. Como é bom um lugar onde a gente encontre o amor puro e genuíno, desprovido de interesses. Família é o amor mais genuíno que existe, que é desprovido de interesses. Aí você fala para mim, mas a minha família não é assim. Mas essa casa que ela está falando, a minha casa não é assim. E eu falo para você, a restauração do Pai na sua família é essa. Mesmo que você não conheça o amor, mesmo que você desconheça tudo isso, mesmo que sua família esteja sendo uma base de destruição, mesmo que a sua casa seja o último lugar que você queira estar, a restauração do Pai é dentro da sua casa. E o que o Pai quer fazer é transformar a sua família, a sua casa, num pedaço do céu. Eu queria que vocês conversassem sobre isso. A Gi, né, tem coisas importantes para falar sobre as decisões dela em relação à casa. A Cris também casa. O ministério dessas duas aqui é muito relacionado a casa, lar. E é isso, gente. Eu espero que agregue muito a vocês essa conversa desse momento. Eu fico até com os olhos assim cheios de lágrimas, né? Porque assim, foi tão gostoso construir o que eu tenho, né? E hoje eu sou tão grata de retornar para casa. É igual assim, eu saio, eu vou para os lugares, aí chega tal hora, eu fico desesperada, porque parece assim, eu quero voltar pro meu ninho, né? Esses dias eu tava falando pro meu marido assim, falei, ai, eu tenho que ir em tal lugar, mas eu nem quero sair de casa. Eu quero ficar em casa, né? Porque é a atmosfera que a gente criou. Eu vim de uma família, a minha mãe e meu pai trabalhavam muito e tal, e a minha mãe não veio muito do abraço, do beijo, né? E eu sempre fui pegajosa. E um dia eu perguntei para Deus, falei, nossa Deus, minha mãe não me beija, não me abraça. Ele pegou e falou para mim, como ela vai oferecer algo que nunca foi ofertado a ela. Então comece a abraçar.
comece a beijá-la. Então hoje talvez você esteja num caos no seu casamento e você fala assim, como que eu vou passar por isso? Aí eu vou te falar uma frase que eu tenho para a vida, né? Que toda luz que é dada a você, você que tem que mudar. Então assim, hoje talvez seja uma luz o que eu vou te falar, né? Você, se Deus está te dando a luz, a responsabilidade é sua dessa mudança acontecer dentro da sua casa. Então, talvez hoje não tenha o beijo, não tenha o abraço, não tenha o afeto. Então, se você olhar o histórico dessa pessoa, você vai ver a fragilidade dela e o déficit, né? De não ter recebido isso. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Não dá o que não recebeu. Não dá o que recebeu. Então, assim, quando eu construí o meu casamento, a gente foi construindo isso, esse apego a tudo isso, a essa atmosfera. Aí veio o evento da Thalita, e aonde veio a decisão profissional de sair. Por quê? Porque eu queria cuidar. Chegou o meu momento de ofertar o meu melhor para o que eu tenho de melhor. Né? Porque eu devolvia muitas vezes, porque assim, a vida era tão corrida, né? E a gente tinha que ter nossa casinha, a gente tinha que reformar a casa, porque a gente foi construindo por etapas a nossa casa, né? A gente não tinha dinheiro, então assim, conforme juntava um pouquinho de dinheiro, fazia uma etapa. Juntava mais um pouquinho, fazia outra etapa. Então era um ritmo muito intenso aquilo. Só que quando eu vi que nada disso valeria a pena, foi aonde eu tomei a minha decisão pelo meu lar. E eu tornei o que eu mais temia, Amélia. Esse dia eu mandei mensagem pra Cris, falei, amiga, eu me tornei o que mais temia, ser Amélia, mas eu tô amando isso. Cuidar eu tô amando dos seus, né? isso. Quando meu marido abre o portão e fala, que casa cheirosa. Nossa, que cheiro, que não sei o quê, e ele percebe aquele ambiente, sabe? E é como, um dia eu falei pra Mari, né? Eu falei, nossa, Mari, eu sonho tanto, eu tenho parado de sonhar. Aí Deus colocou no meu coração, mas é porque eu estou te fazendo viver. Então eu entendi que o meu lar é um santuário aonde eu me encontro com Deus. E aonde eu falo, é o meu pedacinho do céu. Né? Eu tenho um pedacinho de grama lá em casa, o verde, onde os passarinhos, a gente colocou uma casinha de passarinho, os passarinhos vêm, a gente senta lá para ver eles brincar. Hoje, nessa manhã, eu falei para Deus, falei, nossa, Deus tá brincando aqui. Mas eram os passarinhos brincando, um descia, o outro, e eles comendo, e eu falei, nossa, Deus tá brincando. Gente, vocês têm noção, Deus brincar no seu jardim? Na sua casa, e as pessoas irem para sua casa, isso que mexe comigo, porque eu falo assim, pessoas são um sinalizador de Deus pra gente, porque as pessoas chegarem na sua casa e falar, Gi, que paz, eu sinto paz. É então, gratificante ouvir isso do outro, né? Escutar isso, porque difícil é numa casa onde habita a guerra. E é curioso, né? Você me falou que um amigo seu falou esses dias, né? Que foi na sua casa. Eu quero ter isso que você tem. Exatamente. Eu quero ter isso. Eu quero ter isso que você tem. Então as pessoas começarem a te olhar e se espelhar em você. Exatamente. Né? Não para nossa grandeza, porque não é nada para nossa grandeza. As pessoas começarem a ter você como uma referência, né? Referência do que é bom, do que é uma família bem estruturada, né? Referência de lar. De lar. Porque é isso aonde Deus habita. Lar. Exatamente. O nosso primeiro ministério tem que ser no nosso lar. É o primeiro ministério nosso, é o nosso lar. Então Deus habita dentro do nosso lar, primeiramente nosso coração, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. O nosso coração, Deus tem que morar nele. A partir do momento que Deus mora dentro de nós, a gente já passa isso para os próximos, né? Que quando Deus resumiu os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, quem que é esse próximo? É o que está mais próximo de você, que é realmente onde a gente tem mais dificuldade de relacionamento. É com o próximo debaixo do seu teto. Né? Então, assim, é você pegar esse amor de Deus que habita no seu coração e dar primeiramente aqui dentro da sua casa, né? E depois levar isso para fora, igualzinho as pessoas vai na sua casa, fala que quer ter
sabe? Que quer essa vida que você transborda, né? Porque a gente passa a viver o que a gente vive lá fora, viver realmente dentro de casa. Porque é muito fácil você ter uma vida de aparência lá fora e dentro de casa você ser totalmente diferente. E eu peço todos os dias para Deus, eu não quero, sabe, viver lá fora uma vida de mentiras. Eu quero viver o que eu vivo dentro da minha casa. Né? O que eu vivo dentro da minha casa, eu quero viver lá fora. Então eu peço isso todos os dias para Deus. E é pela graça de Deus que Ele vai derramando, sabe, assim, bálsamos de sabedoria na nossa cabeça, no nosso coração, para a gente conseguir essa convivência. E quando a gente está no meio do luto, a gente começa a se isolar. É normal cada um ir para o seu canto, viver a sua dor. Por isso que a maioria dos casamentos se acabam. Se acaba porque ninguém consegue ter relacionamento mais, conversas, né? Porque todo mundo acha que a dor está maior do que a do outro. E aconteceu isso na minha casa, sabe? No início, meu marido se isolar mais. Ele sair muito cedo para trabalhar e chegar tarde do trabalho, sabe? O máximo que ele podia ficar na rua, fora trabalhando, ele ficava. E quando chegava em casa, se isolava no quarto. Mas e aí? Tá certo isso? E ficava nervoso comigo, né? Com o Luiz Gustavo, e descontando a raiva na gente. Isso estava me incomodando. Até que um dia Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava indo buscar meus filhos na porta da escola. Sonhei que eu estava ali na porta da escola com meus 2 filhos. E de repente chegou um ladrão, colocou a arma na minha cabeça, falando que era um assalto. E naquele momento eu falei para o Luiz Gustavo assim, corre. Eu segurei na mão do Felipe e corri para o outro lado. O Luiz Gustavo foi para um lado, eu fui para o outro. Correndo na rua, de repente eu entrei numa loja que vendia aqueles quadriciclos, aquelas motos, sabe? Aqueles quadriciclos. Entrei naquela moto muito aflita, que eu olhei para trás, o Luiz Gustavo não estava comigo. Só o Felipe. E eu olhava para o Felipe, ele brincando na loja, leve, livre, leve e solto. Ele subia num quadriciclo, descia, ele estava completamente despreocupado e feliz. E eu muito aflita, porque eu larguei o Luiz Gustavo para trás e meu marido naquela hora nem estava ali. Eu lembro que eu tentava fazer ligação e eu não conseguia. Quer dizer, eu peço, toda vez que eu tenho um sonho, assim, eu peço, Senhor, revela para mim o que esse sonho quer me dizer. E Deus foi revelando ao meu coração. Falou, filha, você está esquecendo a sua família. Você está carregando só o Felipe com você. O Felipe está bem, ele está te mostrando que ele está bem. Ele está livre, leve, solto aqui no céu. Mas os que estão aí com você precisam de você e você está largando eles para trás. Sabe? Então, assim, quer dizer, eu falei para o Luiz Gustavo correr. Eu falei, gente, meu filho também. Mas eu deixei ele sozinho. O meu marido naquele momento nem apareceu no sonho. Eu tentava localizar, ele não conseguia. Quer dizer, estava tão desconectado que eu não conseguia nem localizar. Então a gente tem que prestar muita atenção com o que a gente está fazendo com o nosso lar. Como a gente está vivendo essa vida? Como que eu estou levando esse luto sozinha? Né? Porque a gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a do outro. Não. A sua dor é grande porque ela é sua. A dele também é grande porque é dele. Cada um tem sua dor. Dor não se mede. E não respeitar a régua do outro. Exatamente. Né? Porque, dor a gente não mede. A régua da minha dor não é a régua da sua dor, né? Exatamente. E eu falo assim, Cris, é tão assim, eu escutando você falar, veio assim na minha cabeça, quantas vezes a gente oferece pros de fora mais do que oferece pros de casa. Exatamente. É igual aquela louça que você não usa, que aquela louça é para quando vem visita. Exatamente. Você não usa um copo, um talher, porque aquele é da visita. Não, se fulano chegar... Você quer dar o melhor pro de fora. O melhor pro de fora. Não, assim, quando é no dia a agora. dia, não tem a mesa, não tem a presença, não tem o diálogo. Olha, como foi o seu dia? A gente pergunta às vezes, e aí, amiga, como foi o seu final de semana, né? A gente manda o WhatsApp e tal, mas às vezes a gente não pergunta para um filho, para o marido, como foi o seu dia? Como está sendo? Como está sendo? Você está bem? O que eu posso fazer? Eu acho essa pergunta agora. Tão maravilhosa. Quando você pergunta o que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Exatamente. O que eu posso Porque fazer? antes de ser, algumas pessoas também perguntam assim, né? Pode até perguntar. E aí, tá tudo bem? E se você responder não, a pessoa corta o assunto. Acabou. Né? Então, assim, a pessoa pergunta por perguntar, por né? educação. Assim, por educação. Então, assim, que você não seja essa pessoa que pergunta para o outro só por educação como ela está. Porque dependendo do que ela te responder, que você consiga acolher, sabe? Ela ali naquele momento, abraçar. Mas principalmente os de dentro de casa. Não faça isso só para os de fora. Porque os de fora, claro que vão te elogiar, vai, sabe, assim, tudo porque eles não convivem 24 horas com você debaixo do mesmo teto. Esse sim pode dizer quem você é, na essência, na verdade, né? E Jesus às vezes falava também, um profeta não é bem visto na sua pátria, né?
Porque os de casa realmente não vão te dar o valor que você acha que merece, igual os de fora dá. Mas faça, independente se eles estão te elogiando ou não, faça por amor. E sabe Por o que eu amor. acho melhor? Você fazer para depois não ter o remorso de não ter De não feito. ter feito, exatamente. De Porque não ter feito o seu melhor, porque eu acho que a maior dor é a dor do remorso. Exatamente. De você ter, eu poderia ter feito. Então, assim, e talvez a gente falhou mesmo em alguma área. Só que eu vejo um Deus de oportunidades, que Ele tá nos te dá dando oportunidades de todos os fazer dias. novo. Então, assim, talvez você se puna por algo que você deixou de fazer, que você poderia ter feito. Então, eu quero te dizer que talvez seja o momento de começar a fazer. Exatamente. Hoje Começar é o a momento. olhar para os seus. Isso. Quantos casais a gente olha na rua e fala, uau, olha que bonito, ele abriu a porta para ele fez isso. Só que dentro de casa, às vezes dorme até em cama separada. Separada, exatamente. Dorme A até gente em cama conhece separada. vários exemplos. Então vive totalmente de aparência, né? Mas que nosso casamento é igual, eu falo para minhas filhas, sempre falei isso. Não aceite nada menos do que vocês veem em casa. Por que eu tenho propriedade para falar isso para elas? Porque eu sei o que eu vivo. Então eu falo para elas, não aceitem nada menos daquilo que vocês veem dentro de casa. Agora é curioso nesse ponto, quando você não tem referência. Eu já sou uma pessoa que eu não tenho referência de casamento. Eu cresci sem referência. E quando eu casei, que até pessoas, familiares falavam pra mim, você vai fazer a pior coisa da sua vida. É duro, né, ouvir isso. Você vai fazer a pior coisa da sua vida. E eram pessoas casadas, mas... Sim. Mas pessoas que falam mal de casamento são pessoas que vivem mal no casamento. Exatamente. É porque eu não tinha referência de lá, de casamento. Mas eu resolvi investir, né? E aí do meu casamento brotou um anjo, o Mateus, que me ensinou sobre uma vida. E, curiosamente, em relação a essa minha vida de casamento, que também o meu casamento é uma identidade também em construção, porque o nosso casamento, ele tem um nome para Deus. O Evangelho fala que Deus toma para si todo o nome de família nos céus e na terra. Então a família para Deus é uma pessoa. Assim como nós somos uma pessoa, a família para Deus é uma pessoa. E no meu casamento, eu vi, assim, eu não estava vendo muita solução, já pensei em alguns momentos em divórcio. Eu passei a fazer uma oração para o pai. Pai, me ensina a amar meu marido. Me ensina a amar o meu marido. Porque eu percebi que o amor familiar e o amor de esposa era realmente algo desconhecido para mim. Era realmente algo que eu não sabia viver. E esse amor que o pai tem me ensinado, porque está em construção, é nesses detalhes. De uma mesa posta, de esperar para uma refeição, de viver o ordinário, de querer estar junto, de viver o ordinário junto, de sair, de ver um filme, de namorar, as coisas simples, sabe? E que às vezes fica um no celular, o outro no celular e não se comunica. E é trazer a comunicação. E uma coisa que eu falo para vocês, que eu tenho aprendido, não espere do outro, faça. E mesmo que o outro não corresponda ao que você realmente quer, mas coloque em oração e faça o seu papel. Porque na constelação familiar, quando você se coloca na sua posição, automaticamente as outras pessoas elas vão se colocando na posição delas. E é muito de você entender que você é esposa, você é esposa. Você não é mãe. É muito de entender que o marido é marido, não é filho. É muito de entender que a mãe é mãe, não é filha. Então isso também eu tenho aprendido muito nessas questões de constelação, que eu preciso estar no meu lugar e colocar as pessoas no seu devido lugar.
Porque às vezes as pessoas exigem de você, familiares, o que você não é. Então, assim, essa reconstrução de Deus na sua família também está muito ligada ao seu posicionamento na sua função, sabe? Porque às vezes você está assumindo coisas que não cabem a você. E se você assume a posição de mãe do seu marido, sendo que você não é mãe e sim esposa, se torna pesado. Porque você está tomando para si uma responsabilidade que não é sua. Se você assume a função de mãe da sua mãe, tá pesado. Você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. E ao mesmo tempo o inverso, né? Então, assim, é você se posicionar na qualidade de esposa e você saber qual é a sua função dentro daquele seu contexto familiar. E aí, concluindo, né, sobre esse ponto, agir profeticamente, ela foi lá em casa e ela veio me dar um presente e ela não entendeu aquele presente. Ela falou que o pai falou no coração dela que ela ia levar um presente e tinha que ser aquele presente. E ela estava até em outra cidade. Que estava até em outra cidade, ela teve que ir em outra cidade, mas ela falou, Mari, eu não entendi. Eu não entendi, mas vai fazer sentido para você, porque foi ele que pediu para te entregar. E esse presente é a coisa mais linda, é uma casa em reconstrução. É uma casa simples, em que os tijolos ficam de fora, em que ela parece que precisa de reforma. E eu olho para aquela casinha simples e eu falo, é exatamente o que o pai faz. E muitas vezes os tijolos realmente precisam ir para fora. A verdade daquela coluna precisa aparecer para que a transformação e a reforma aconteça. Mas saiba que o pai, ele tem a necessidade de reformar o seu lar, porque o seu lar reflete um pedaço do céu. É no seu lar que você encontra a satisfação de uma vida. É no seu lar que você consegue encontrar descanso e abrigo. Pode o mundo ir contra você, mas se seu lar está fortalecido, nada te destrói. Nada. É isso. É isso.